Irmãos Supermercados, 40 anos de história, o legado continua. Segunda parte do podcast Abrindo o Jogo, 40 anos do Irmãos Supermercados, orgulho em atender bem e orgulho sem dúvida nenhuma. Eu imagino que é desse cara que está aqui hoje com a gente, estou falando do Mário Weber, ele deve estar muito orgulhoso de ver esse legado continuar na figura dos filhos do Bruno, que não está aqui com a gente, né, do Mário Júnior e da Isabela, para a gente poder bater um papo hoje aqui sobre essa história do irmão, porque como eu falei antes aqui com a Ari e com os filhos, é uma história inspiradora, é uma história que serve de exemplo para muita gente e é uma história de pessoas que conseguiram vencer com honestidade, o que muita gente no Brasil, não sei se é cultural ou não, acha quase impossível se vencer com honestidade. E esse cara está aqui para poder mostrar e provar para a gente que é possível sim vencer com honestidade no Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta historicamente, com tantos planos econômicos, com tanta moeda e por aí vai. Meu amigo, eu posso chamá-lo assim porque depois eu vou até contar uma história aqui, que talvez ele não se lembre, de 20 e tantos, quase 30 anos atrás, de um almoço. Eu, ele, Eurico Gade e Humberto Luiz, ambos de saudosa memória. Mário, tudo bem? Obrigado pela presença. Sei que você retornou de férias agora, rapidão, né? Para poder estar aqui com a gente, junto com os seus filhos. Mais uma oportunidade ímpar aqui do Abrir do Jogo, receber vocês, para poder compartilhar com a gente um pouco dessa história inspiradora, como eu já falei, dos 40 anos do Irmão Supermercados. Obrigado pela presença. Bom dia, obrigado você por nos dar essa oportunidade de falar sobre a empresa Irmão Supermercado, que esse ano está completando 40 anos. Quero agradecer a todos vocês, a imprensa de Caratinga, que tanto nos ajuda e tem nos ajudado a manter essa empresa firme, e ao meu sócio Ari, aos filhos dele, Ari Júnior, Lutz, a meus filhos Bruno, que está viajando, não está aqui presente, mas eu sei que ele ontem, e a minha filha Isabela, o Mário Júnior, o Mário Júnior já trabalhou com a gente, a Isabela agora está trabalhando. Então, é uma história de sucesso, uma história de agradecimento a Deus por nos dar essa oportunidade de poder estar em um trabalho honesto, sincero, e que a sociedade conhece, não só Caratinga, mas toda a região conhece o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor por essa empresa. Quando a gente fala de honestidade, de trabalho, de história e de legado, eu imagino, Mário Júnior, que você já ouviu muitas das histórias que seu pai vai contar para a gente aqui, obviamente, do seu tio também, e muitas dessas histórias que você viveu, porque afinal, desses 40 anos da empresa, você faz parte há 20 delas, né? Com certeza. Obrigado aí pelo convite, né? Por estar trazendo o Irmãos Supermercados aqui em ênfase, né? E a história dos dois, tanto pai como tio, que são histórias exemplares mesmo para ser seguidas. Hoje a minha irmã está lá junto, né? Com meu irmão também. Mas, como você falou, é 20 anos que eu estive presente. Então, de 38, 20 eu estive lá, né? E a empresa tem 40 anos. E de forma, você continua, né? Sim, sim. Isso, sem dúvida nenhuma, você continua na empresa, e a gente vai falar da bagueteria daqui a pouco, porque eu sei que é um negócio que nasceu dentro do supermercado também, né? Sim. Então a gente vai falar disso. Isabela, você vamos dizer assim, a mais novinha, né? Foi a que chegou agora na empresa, mas não significa de forma alguma que chegou sem desafios e sem responsabilidade. Não é porque é a filha do papai que a coisa ficou fácil para você, não. Não. Bom dia. Muito obrigada, Rogério, pelo convite. É uma oportunidade muito bacana, enriquecedora para a gente, né? Tá falando da empresa, tá falando da história dos sócios do Irmão Supermercado. E realmente, né? Eu sou a mais recente aí
na empresa, dos primos, dos filhos, né? Vamos dizer assim, estou engatinhando, mas sempre buscando aprender com eles, né? Com o aprendizado deles. Mas também não quer dizer que eu não tive a minha história, né? Eu, né, Está construindo, né? estudei, tive a minha empresa, já fui sócia com a Mari Júnior, então aí a gente traz uma bagagem e, igual você falou, a gente enfrenta novos desafios, né? Não tem tanto, às vezes, aquele desafio analógico, mas hoje a gente enfrenta o desafio digital, né? Da concorrência digital, da presença no digital, da gestão, né, por parte do sistema. Então, tudo aí a gente está correndo para atualizar. Então, tem sim os desafios de hoje em dia. Que não são poucos Não e são não são fáceis, né? Não. Agora, vamos começar falando em desafio, então, né? E falar com o Mário sobre o começo da história, quando o Ari teve aqui, ele falou pra gente sobre os desafios que ele enfrentou com a família, passando por situações de desespero até lá em Belo Horizonte, passou por um assalto, a mudança para Caratinga e tudo mais. Espero que você não tenha passado por assalto, mas você já estava em Caratinga, iniciando o seu negócio também. Como é que foi a sua entrada no comércio, Mário? A minha foi, graças a Deus, muito bom, porque a gente já nasceu dentro do comércio. Papai tinha comércio, as mercearias, igual eu tive, a mercearia pequena, mas sempre a gente nasceu ali acompanhando ele. O papai e a mamãe eram muito atuantes dentro do comércio. Aí houve um episódio na família, aqui na Reta do Onça, quando a gente morava lá, 10 irmãos, eu sou o segundo, depois que veio as irmãs, e houve um incidente, tivemos que mudar para Belo Horizonte. O papai vendeu o comércio dele lá na Reta do Onça, que pertence à Tajumeri, e abriu um bar com o meu irmão mais velho. Eu, Deus me mostrou que o meu caminho era o comércio e meu irmão me chamou para me ajudar ele. Então, eu estudava durante o dia e merchava, já fui merchado, já fui entregador de jornal, já fui pai em Jabuticaba, em Contagem, que é uma cidade famosa com a Jabuticaba na época, hoje nem tanto. Mas aí o papai abriu esse bar e deu para o meu irmão administrar, e eu ajudava meu irmão à noite no caixa. Então, eu com 10 para 11 anos, eu trabalhava no caixa de um barzinho. E lá também eu aprendi uma coisa muito bacana que eu levo para mim hoje, que é no esporte. Eu sou cruzeirense graças a esse barzinho do meu irmão. É mesmo? O barzinho ocupado, então. O padre, porque ele tinha a torcida do Cruzeiro, começou e lá meu irmão organizou uma torcida organizada, que era uma torcida organizada, aquela bacana, quando tinha jogos, se reunia no barzinho, depois ia para o Mineirão, voltava no barzinho para comemorar, mas tudo numa paz, tudo sadio. Então isso me deixa uma memória muito legal, porque hoje toda a família é cruzeirense devido a isso aí. O meu irmão mais velho puxou isso e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, e aí depois, o papai retornou para cá, para Dom Carloto, que é próximo à Reta do Onça, e abriu uma mercearia de novo. Ele não aguentou, ficou parado, não conseguiu, falou, não, vou voltar para o interior, lá para o meu patrimônio assim, que eu gosto, as pessoas gostam de mim, e abriu uma mercearia. E me chamou para me vir com ele. Os irmãos ficaram. Quantos anos que você tinha, Mário? Aí na época eu tinha aí, não sou muito de guardar data não, mas eu acredito que quando eu retornei eu tinha 13, 14 anos. A gente está falando aqui de uma época Caratinga. onde um garoto de 10, 11 anos trabalhava num caixa de um bar à noite. À noite. Assim, é um outro mundo que não tem muito a ver com o mundo de vocês, não, né? Então é algo que realmente é impressionante. E aí nesse retorno, viu, para Dom Carloto, aí que eu mercearia, aí depois surgiu a oportunidade. O meu tio, que é irmão do papai vindo aqui, papai vinha em Caratinga, ou Valadares, fazer compra na mercearia. E toda vez que eu vinha, toda semana, eu visitava o irmão dele, que é meu tio. Aí meu tio perguntou, falou assim, ó, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar para substituir meu genro. Formou, o Sebastião Gomes Referino, formou e vai lecionar. Então eu precisava de uma pessoa. O papai me indicou ele. Mesmo tirando eu da mercearia que ajudava ele, mas ele preferiu me encaminhar a mim, porque os outros estavam em Belo Horizonte. E aí eu vim para cá. Aí tem uma frase que eu não esqueço,
que a mamãe falou quando eu vim, com medo danado, vim Frase de mãe a fora, gente normalmente não esquece. morar fora e aquela simplicidade, aquela coisa, ela só disse para mim, meu filho, vai, primeiro dinheiro que você ganhar, você compra um sapato para ir à missa. Então isso emociona a gente. E esse sapato que você comprou para ir à missa, primeiro dinheiro, foi abençoado por Deus. Abençoado por Deus. E aí eu tive uma segunda família, que é meus tios, que me receberam muito bem e continuou me dando aquela suporte para que eu possa poderia continuar trabalhando e sendo honesto. Então ele também não poupou e não tinha que poupar, era isso mesmo, trabalhar. Então eu fui entregador de bicicleta há muitos anos, inclusive as pessoas que me conhecem, mais antigos de Caratinga, os meus pais, avós, sabe disso que eu fiz muita entrega de bicicleta na casa de muita gente aqui em Caratinga. E olha que não era fácil. Era quando chovia, barro, quando estava sol, poeira. Então não tinha escolha. Qual que era melhor? Eu tinha que fazer as entregas e fazer com carinho e amor. As pessoas perguntam, mas e aí, você gostou do que havia? Gostei. Muito ela que te bom. trouxe até aqui, né? Ela que me trouxe, isso ela que te trouxe até aqui, ela né? me dava esse sustento de trabalhar. Sim. E aí eu fazia essa parte toda. Então eu vim para cá com 14 anos, mais ou menos, vim para Caratinga, cheguei aqui 14 para 15 anos, cheguei em 69, hoje estou no comércio de Caratinga, 56, esse ano fazendo 57 anos de comércio em Caratinga. Eu trabalhei com meu tio 12 anos, depois coloquei o meu comércio próprio, uma mercearia pequena também, bem menor que o papai tinha, mas comecei ali na Santa Cruz, na rua Deputado Moreira de Carvalho, 44. No começo. No começo, 44, e até hoje ainda tem lá um imóvel que é meu primeiro imóvel que eu adquiri aqui em Caratinga. Então é uma trajetória muito gostosa, uma história muito bacana. Eu não tinha horário, eu saía da mercearia, comemorava com meus tios, saía da mercearia e já ia para a escola. Estudei no CDC, depois formei em segundo grau em técnico de contabilidade na Nossa Senhora das Graças. E aí, com 16 anos por aí, meu tio já me levou a me apresentar os locais onde fazia as compras. Primeiro levou Te ensinou o caminho. Me ensinou o caminho. Foi Rio de Janeiro, porque ele já não estava querendo ir mais, pela idade, o tempo que ele tinha de comércio. Então eu fui no Rio de Janeiro conhecer onde se fazia as compras de cereais. Na época que se vendia mais era cereais, era 90, Era arroz, feijão, arroz, feijão, óleo, macarrão, banha, né? Essas coisas assim. Então eu fui a Rio de Janeiro, aí por uns 2 anos a gente continuou comprando no Rio de Janeiro. Depois São Paulo apareceu muito forte, os atacados de São Paulo muito forte. Comecei aí em São Paulo. Tá. Mas o curioso é que você falou que você foi ao Rio, foi a São Paulo. Você tinha que ir aos locais para conhecer, não é essa facilidade hoje, com o Mário Júnior, que a Isabela lá, sentadinha no ar-condicionado, manda ver e o camarada, eu quero isso, não. Para comprar tinha que ir ao local. Tinha que ir ao local para você ver o produto. Não que o seu fornecedor não era honesto, você vê a qualidade do produto. E saber o que você queria também. Tinha produto. E muitas vezes trazia, né, pai? Produto e preço também. Você não tinha redes sociais onde você comunicar para saber o preço de então você via ali, olhava, ia num armazém, esse óleo aqui custa X, o outro aqui X. Diferença de centavos na época era o lucro que você tinha. Mas era o lucro, era a diferença. Então, quando eu passei em São Paulo, aí a gente depois, meu tio foi uma vez comigo também, e depois eu aprendi o caminho, mas como a gente, para não ficar me pedindo de menor, eu ia com os amigos aqui de Caratinga. E aí a gente está falando do Mário com 20 e poucos anos. Não, isso aí eu estava com 17 anos. 17, 18 anos. 17, 18 anos. Aí ia com o pessoal, que o Antônio Stanislau, que era de Veracruz na época, ele tinha as mercearias, ele tinha supermercado, tinha mercearia. A gente ia fazer compra, saudoso, Nadim, que era do supermercado do povo, a gente viajava junto, ia junto, fazer essas compras em São Paulo. Então eu comecei a vida muito cedo e dentro do negócio, dentro daquilo que coisa. Voltando um pouquinho, a gente vai lembrando, voltando um pouquinho, por que eu senti que eu tinha que ficar no comércio? Meu irmão desse barzinho, então a gente buscava uns doces em Belo Horizonte, Padre Eustáquio. A gente morava em Contagem, no bairro Padre Eustáquio.
vinha no bairro, Padre Oceano, eu vinha de trem pegar doce. Primeira vez eu vi. Aí você levava aquelas bandejas de doce, e aquele doce cocada, geleia, pé de moleque, cheira muito. Cheio de sabor, né? Aquele cheiro. Cheiro forte, né? Aí um dia eu estava sentado no plantão, de segunda viagem, talvez seja lá, um passageiro virou para mim e falou assim: que é isso? Foi doce? Eu falei: você vende? Eu falei: vendo. Eu acho que se fosse outra pessoa, eu falei: não, isso é para levar para o barzinho vender, não. Aí eu comecei a vender, deu certo, comecei a vender, eu vendi uma viagem no trem, buscava outro para o barzinho. Então aí eu percebi, falei: opa, meu negócio, eu acho que está. E Já até tá no hoje eu comércio. efetuo isso, que é do comércio. Eu acho que se fosse outra pessoa, porque se não fosse, eu falava: não, é lá no Isso é um barzinho time tal, você pode. comercial, né? É. É. Você Então, se eu aproveitou a tinha isso, oportunidade. pouco tempo que eu fiquei em Contagem, eu aproveitei isso. E conheci bastante Contagem, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, através desses passeios lá, né? De circular, ganhar meu dinheiro e passear também. Agora, o Então, curioso, Mário. voltando para Caratinga, Isso. saí aqui com meu tio, depois de muito tempo, aí eu achei a minha companheira, tem 44 anos de casado. Aí eu falei para meu tio e falei: ó, eu vou casar e a mercearia aqui do senhor fica pequena para mais uma família. Eu estou de abrir um comércio para mim, não sei como, não, vou ver de abrir. Aí ele conversou comigo, ele fez um acerto, não me deu dinheiro, que foi mais legal. A minha proporção que me deu, a porcentagem que eu tinha, me deu mercadoria. Para você começar o seu negócio. Essa mercadoria eu aluguei, ele era na Deputado de Moreira, Santa Cruz Antiga, número 10, e eu abri na 44. Aí eu comecei com E o curioso, 27 anos, comecei a ser e o proprietário. curioso disso, mano, é que o seu tipo, ele tipo assim, eu vou criar um concorrente. Não, eu vou ajudar o sobrinho, né? E do Porque lado, do lado, do lado. praticamente do O lado. cara não pensa assim, não, eu tô criando concorrência, né? Eu tô ajudando um sobrinho que me ajudou muito quando chegou aqui, né? É, É essa consciência familiar que ela não começou com você para os seus filhos, ela já começou lá atrás do seu pai, do seu irmão mais velho, do seu pai com seu tio. Isso é muito bacana, né? enquanto a isso, você aprende, né? Que a gente foi ajudado e tem que ajudar as pessoas. Meu time me acolheu com a idade de 14 anos para trabalhar. Então, eu fico muito grato com isso, eu aprendi muito com ele, porque a família nossa, graças a Deus, toda essa trabalhadeira e muito honesta. Eles não muito estudo, mas muito honesto e muito conhecedor das coisas e sabe entender as pessoas. Que a gente precisa hoje entender isso hoje, não, de muitos anos. Você precisa de conhecer as pessoas e respeitar as pessoas. E isso é Agora, difícil. você falando isso, para os meninos aqui, eu vou chamar de meninos, porque eu sou mais velho que vocês, tá? Me É, respeito. Para os meninos aqui, quando a gente vive no mundo, como você falou agora há pouco, da tecnologia, e a tecnologia trouxe muita coisa boa, eu acho que a maioria, mas trouxe coisa ruim também, como tudo na vida, né? A gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem. Você ouvindo a história do seu pai, do começo dele lá com 10, 11 anos, você ouvindo isso, obviamente vocês já ouviram isso antes, não estão ouvindo aqui Com pela primeira certeza. vez. Hoje a gente vive num mundo onde a gente ouve muito e vê muita questão do influencer, que é aquele cara que vai para a rede social, que usa a tecnologia a seu favor, que quer ensinar alguém a ganhar dinheiro, ensinar alguém a fazer sucesso. Mas quando você olha para a história do cara, ele não criou empresa nenhuma, ele não influenciou nem quem está do lado dele, e quem influenciar você, você e você. É a maior influência que vocês têm na vida? Com Com certeza, velho. certeza. Com certeza. Eu falo que ele é o professor, como se diz, é o cara que guia e dá os ensinamentos. Não só através dele, tem também através dos tios, né, e do avô que ele contou a história. Então essa é a parte que eu falo assim, que a gente aprende gostando, né, da família, do comércio, mas vendo que, olha, você vê o legado e a raiz que ele fez com o pai dele, com o tio dele, e deixando para nós isso. Então a gente hoje trabalha com gosto. A gente não trabalha porque é forçado, porque quer, vai ganhar dinheiro. Não, não é isso. A empresa para nós é uma empresa. Se ela ganha muito, se ela fatura muito, ótimo. Mérito deles. Mas a gente trabalha por gostar. Então a gente está ali por gostar. Tanto meus primos também que estão lá porque gostam. Então, claro que tem uma responsabilidade, né? Até pelo tamanho da empresa, até pelo legado a gente tem. Então a gente fica sempre um pouquinho mais apertado, porque a gente não pode deixar de decepcionar, porque são exemplos muito grandes para a gente.
Eles né? construíram algo do zero, né? Do zero, E uma aí, dificuldade daquela época, que hoje você fala assim, mas era fácil. Não era fácil. Ele Naquela contou, época, ter que ir lá no Rio de Janeiro, São Paulo, comprar, ir no carro, né, pai? Acho que era um carro pequeno na ele época, falou que né? olhava Caminhão. lá. Na época era de um ônibus. Não, mas e voltar com mercadoria como? Aí o caminhão você pagava um frete, né? Ah, Um tá. frete, um caminhão. Eu falo até hoje que eu bati o pênalti e ia lá cabecear. Porque eu chegava em São Paulo, eu conto essa história. Eu chegava em São Paulo, E você traz a frase dele, que ele sempre fala. 8 horas, chegava em São Paulo, 6 horas da manhã, 7 horas, eu ia direto comprar, comprava tudo no caminhão. O caminhão via durante a tarde e a noite, andando, e eu vinha de lá, chegava aqui para receber a mercadoria que eu comprei lá. você comprava, chegava antes do caminhão para poder Chegava antes do receber. caminhão. Exatamente, você cobrava o escanteio e na área para cabecear. Isso aí A mercadoria que tem, e você, como capital, São Paulo, você conhece pessoas, você vai conhecendo cada um deles, mas a gente tinha que vir conferir aquilo realmente, se via aquilo que eu comprei, porque eu não poderia ficar lá vendo aquela mercadoria que eu comprei, se aquela está pondo no caminhão. Eu chegava cá para receber, para se tiver conferir. diferença, eu falava. Agora, Isabela, essa dificuldade toda de ter que ir ao local para comprar, de ter que conferir, de ter que cobrar o escanteio para cabecear, você não tem isso, né? Os desafios outros são outros, né? Mas é inspirador quando você ouve seu pai contando essas histórias para a gente aqui, compartilhando com a gente, e algo que você já ouviu com certeza muitas vezes. O grande desafio hoje dentro do supermercado, na sua opinião, não é na opinião do seu pai, do seu irmão, na sua opinião, qual é o grande desafio hoje? Nossa, muito pegou. Porque são vários, né? São várias. São vários. Então fala um pra gente. Você né? Então, creio assim, o que a gente está sempre batendo na tecla aí, creio que seja manter a qualidade do atendimento aí, né? A questão de, hoje a gente está sofrendo bastante a questão de funcionários, né? Então, acho que é essa dificuldade. Mas são tantas dificuldades. Ontem eu estava conversando com meu marido que o comércio do supermercado, assim, eles foram muito corajosos em começar, porque é um setor muito difícil. São Muito muitos dinâmico, detalhes, muito detalhes. dinâmico, tem que ter um investimento alto para um retorno, uma margem muito pequena, então é um comércio muito arriscado. Então, são tantas dificuldades, né, que a gente lida, que a gente conversa sobre isso, troca ideia em reunião, né, pai? O que você acha que seria mais de dificuldade hoje? Mas o seu pai falou algo agora há pouco Ah, que foi mais ou menos na linha que você disse. Ele falou algo que foi no sentido de a gente precisa saber lidar com o ser humano. E quando você falou da questão da exatamente. dificuldade com o funcionário, eu entendi que você quer dizer que é o trato com o ser humano que hoje é a maior dificuldade do mundo, né? É você realmente entender o ser humano, É, né? Eu acho que o grande capital hoje de qualquer empresa, o são os dinheiro você, funcionários. o dinheiro você consegue emprestado, financiado, né? Incentivo do governo e tudo mais. Mas o grande capital hoje de uma empresa, e vocês que são empresários me corrigem se eu estiver errado, porque eu não tenho empresa nenhuma, talvez possa estar falando uma bobagem, é o ser humano, é saber lidar com o ser humano, É, que é a dificuldade que a gente está falando de gente que tem sentimento, que tem problema, que tem filho doente em casa, que brigou com a mulher, que o pai morreu. Então, assim, a gente está falando de pessoas, né? Então, você talvez aí você tenha, acho que você está coberto de razão. A maior dificuldade hoje é lidar com o ser humano, na verdade. igual quando eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, faltou a questão de lidar com pessoas, porque a gente aprende a técnica, eu sou formada em área de produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora, então a gente aprende as técnicas, né, a questão ali de melhorar a questão da empresa, mas e aí, na hora que você chega na empresa, você lidar com funcionários, com você máquina, lidar com pessoas, porque ali você lidava com números, com livros, todo mundo era mais ou menos a sua idade, todo mundo tinha mais ou menos o mesmo conhecimento. Agora, quando você chega para lidar com pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você, que você tem que gerenciar muitas vezes, né? Por chegar já às vezes num cargo de liderança, é uma questão muito difícil. Então a gente sente essa falta do estudo, até mesmo já lá no ensino médio, desse trato de lidar com pessoas diferentes. Eu acho que isso aí realmente é um desafio, né? desafio. É um desafio. Mas aí, eu acho que é um desafio de todo e qualquer líder ou empresário, isso aí no geral, né? Agora, especificamente do supermercado, o que a gente pode falar aí de dificuldade mais pontual atualmente? Você que Acho que é a estava lá organização, né? Trazer há a 20 anos. tecnologia para dentro da empresa, né? Porque a gente ficava bem
analógico, né? No tete a tete, meu pai conversava muito, né, direto com os gerentes antigamente. Então hoje a gente tem que trazer isso hoje para atualizar, né? Então tem o WhatsApp, a gente continua mantendo as reuniões com os gerentes, com os funcionários, com as lideranças, mas menos frequentes e ter uma comunicação mais próxima. Eu acho que essa atualização de uma empresa de 40 anos para o real de hoje também é uma dificuldade, né? Porque a gente tem que trazer tudo. Antes a compra era feita manual, o controle era feito no caderninho, então hoje a gente tem que jogar tudo no sistema, alimentar o sistema, mas também isso traz a vantagem de a gente conseguir analisar os números, analisar as vendas, analisar, né, O tudo de questão desempenho de mais cada fácil. loja, isso otimizou o É, trabalho. eu acho que é uma coisa que vem, né, num processo assim que a gente já está Mas, até por exemplo, bastante adiantado, graças a Deus. mas o seu irmão, que chegou no supermercado antes de você, né, e depois você foi sócio dele, você me falou, mas nós estamos falando aqui de alguém que trabalhou no supermercado há 20 anos, 20 anos. chegou lá há 20 Mas o anos. Júlio pegou todo esse processo, Então, imagina. assim, você pegou esse processo de sair do analógico, ou pelo menos, né, Um essa pouco transição, digital. né, essa Que chamava do transição, sistema DOS. Da telinha azul. a internet é discada Isso, para fibra ótica, vamos dizer assim. Então, assim, mas nesse desafio que a Isabela pontuou aqui muito bem, houve também a mudança, mais uma vez, de gestão de pessoas, Sim, com certeza. né? Porque você tem que gerir as duas coisas, que é a tecnologia, que é diferente, né? Com as pessoas que também passaram por um processo de transformação. Como é que era na sua época? Qual a sua primeira imagem que você tem quando você chegou no supermercado há 20 anos? Você tinha quantos anos quando você chegou lá? 15 anos. 15 anos. 15 anos. E quando você chegou... Tinha aquela responsabilidade, estudava, e o compromisso era: você tem um dinheirinho e você precisa fazer X horas no supermercado. É a mesma Independente coisa. que eu podia ir de noite, de manhã, de tarde. Mas meu compromisso era aquele. Eu podia brincar, podia fazer tudo. Mas eu tinha responsabilidade de ir naquele horário. O meu combinado com, como se diz, o pai, mas era o meu empregador, era esse. Então, dali eu já comecei a pegar a responsabilidade de ter as coisas. E nunca precisou me cobrar. Ah, você não foi hoje. Você deixou de... Não. Às vezes estava indo ter um pouquinho a mais já, né? Que eu gostava de aprender a lidar com as pessoas ali. Então, fiquei ali muito no operacional da loja, de frente de loja ali, caixa, né? Junto ali com a equipe da frente, balador, então sempre a equipe da frente. A gente começou nisso, na gestão próxima da equipe, próxima do cliente. Então, eu tenho muitas lembranças de como ela, a época de pai e tio, ser o sorteador, de fazer. Hoje é o influencer, às vezes a própria mídia vem e faz aquele negócio. E o pai e o tio, eles que eram o dono do microfone, e eles que sorteavam, ele que chamava, e abraçava, e era tanto amigo que pegava o amigo, dava até um cascudinho ali, como se diz, aquela brincadeira de amigo, né? Então, isso tudo vem. Então, a gestão para profissionalizar nos dias de hoje, ela passou por um grande processo. Era mais próxima, e não é que se distanciou, ela profissionalizou, né? E com as dificuldades normais de toda mudança, né? E junto à tecnologia. Então, viemos disso, transferindo tecnologia sempre atualizada, né? O exemplo do pai sempre além dos dias atuais, né? Ele tem uma mente brilhante. Ele está hoje pensando lá na frente. Então, ele visita alguma feira e ele quer trazer para cá, e às vezes é um negócio que pode ser que vai dar certo ou não, mas ele sempre está ali com as ideias. Então, sempre foi isso. Então, juntou ali as necessidades com as ideias e a gente foi melhorando os processos, né? E na profissionalização aí da equipe em si, hoje você pega, tem profissionais de psicologia dentro da empresa, né, que precisam passar pelo processo. Faz parte dessa gestão do ser humano. Faz hoje a parte. Que é o que você falou, tem que lidar com pessoas, não é lidar, gente. Não é dificuldade de lidar, é porque cada um tem seu jeito, Exatamente. tem seus defeitos, tem seus Suas acertos, qualidades. as qualidades. Então, eu falo muito assim, eu tenho certeza, todos que a gente contrata, até na minha empresa, a gente contrata pensando que ele tem 100% de qualidades, mas ele vai ter algumas que não são qualidades. E a gente pega a obrigação nossa como empreendedor é lapidar essas pessoas, pegar o melhor delas, aproveitar, pegar esses outros que ele ainda não tem e pôr conhecimento neles, trabalhar eles para que eles possam crescer e se dedicar cada vez mais. E no futuro, poder montar até a sua empresa ou cada vez crescer mais, que seja internamente na empresa,
temos muitos gerentes aí que começaram de embalador e hoje são gerentes. Tem pessoas gerenciando cada sua loja, gerenciando escritório. Então, são pessoas de 20, 30 anos que estão lá, né? Não me recordo hoje que é o mais velho, né? Mas deve ter gente de 35 anos lá que começou. 37, nós Pois olhamos. é, 37. 37 Então, anos. como você diz, entrou no segundo ano. O segundo ano da Olha empresa. Tá lá coisa até hoje. Quando a empresa estava importante. apenas engatinhando, como a Isabela usando o tempo que ela Participou usou. também desse processo, se atualizou, porque também a pessoa entrou naquela maquininha. Hoje é computador. Então ele também se atualizou, né? Para estar o quê? Fazendo o seu melhor ali. E se dedicando também à empresa. Porque pega um amor, Rogério. Os funcionários que estão lá hoje também, que tem esse processo, hoje muita gente, como você falou, tem influência. Então as pessoas hoje ficam ali 1, 2 anos e acham que já fazem parte. 37 anos. É uma As vida pessoas dedicada à empresa, uma né? vida dedicada, é um amor que eles pegam. E a gente agradece cada um deles isso, mas é um amor incondicional. É igual a gente que tem um amor à empresa. Ah, mas porque você é filho? Não. Só que a gente gosta do negócio. Tem outros que não são filhos e estão lá mais tempo até do que você, Com né? certeza. Então eu acho que isso tem que ser ressaltado. E quando você fala, eu até aqui no outro podcast eu sugeri aqui ao Ari e aos primos de vocês, nesse aniversário de 40 anos, nesse emblemático data de 40 anos, que se fizesse um resgate de funcionários que passaram pelo irmão há 40 anos, Boa há ideia. mais de 30 anos, e se colhesse o depoimento de cada um deles para, eu não vou dizer um documentário, mas que isso ficasse documentado, Uma né? boa ideia. Que eu acho que tem muita gente que hoje, e a gente já citou alguns aqui, eu citei mais uma vez a minha esposa, que foi funcionária lá em 98, 99, e hoje já está aí no ensino público há quase 20, há mais de 20 anos, na verdade, né? Então, são coisas que a gente precisa valorizar, passar pela valorização do ser humano e a valorização de pessoas. Agora, Mário, quando a gente ouve o Mário Júnior falar dos desafios de lidar com a gestão de pessoas e na empresa dele, na bagueteria, a Isabela falou a mesma coisa do supermercado, e é uma fala que vai muito de encontro que eu ouvi do Hudson e também do Ari Júnior, essa dificuldade em si de entender e de lidar com a gestão de pessoas, que é um desafio enorme em qualquer empresa, não só no ramo de vocês. Na sua época, lá no começo, era outra geração, não tinha essa tecnologia toda. Se você quisesse chamar a atenção ou fazer um agrado ao funcionário, você tinha que chamar ele na sua sala ou ir até ele, né? Essa gestão de pessoas, ela era mais próxima, até pelo número de funcionários, que era muito menor, hoje são mais de 600, Isso. né? O número de loja. Essa gestão de pessoas era mais próxima, né? Como é que você passou por isso lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, e como é que é o Mário? Porque eu te encontro nas lojas, assim como encontro também o Ari, né? Eu te encontro ali na Santo Antônio. Como é que é essa gestão? Como é que o Mário era visto pelo funcionário de 30 anos atrás e o Mário é visto pelo funcionário atual do irmão? Como é que você acha isso? No que eu faço, no meu pensamento, no meu coração, continuo o mesmo. Porque eu sou o mesmo Mário de 50 e poucos anos quando cheguei em Caratinga. Sei respeitar as pessoas, gosto de ser respeitado e não tem distanciamento com as pessoas. Então as pessoas mudam, mas eu não posso mudar. Então o que eu faço? Eu me aproximo. Na época, tudo bem, eu tinha um contato muito mais próximo, há uns 6 anos atrás, todo funcionário que ia entrar na empresa passava por mim. Tem o departamento pessoal, não tinha psicólogo na época, eu fazia como se fosse um psicólogo na época. Então, todo funcionário que ia entrar na empresa, ele batia um papo comigo. Então, eu não era o decisivo, eu me peguei diferente no departamento, depois conversava comigo. Hoje, com a mudança de hoje, que eu percebo que é uma das dificuldades que os filhos, sobrinhos vão ter e estão tendo, é essa aí. Porque as pessoas entraram na era da tecnologia. Então, às vezes, a gente entra na era da tecnologia, mas esquece das pessoas. E o que está acontecendo com as pessoas hoje? Está muito carente. Então, nós temos que procurar aproximar mais das pessoas. Esse vai ser o diferencial das empresas. A gente está próximo das pessoas. O meu colaborador, o meu cliente, eu gosto mais de estar próximo do meu cliente,
É uma alegria para mim quando eu saio do meu escritório, vou lá cumprimentar meu cliente, o tempo que eu tenho, eu posso ficar lá no piso de lote. E minha equipe de funcionário faz questão de todos poder cumprimentar, mesmo que eu não esteja nessa contratação direta, mas eu faço questão de conhecer, de cumprimentar cada um deles e conversar com eles. Então, acho que isso é importante e isso as pessoas não podem esquecer, não podem trocar isso com a tecnologia. Pode vir a tecnologia que vier, Mas o ser humano continua o ser sendo o centro da tem que ser atenção. humano. Então, a gente vai ter que se adaptar com essas pessoas, com o ser humano. Por exemplo, a pessoa está conversando comigo e eu estou no celular. Eu vou ter de me adaptar com isso e ter a paciência que o Mário está no celular, mas daqui a pouquinho Ele vai me dar a atenção Eu merecida. tenho que esperar esse momento certo. Eu não posso me apelar e falar assim, não vou conversar com o Mário mais, porque ele só fica no celular. Calma, porque se eu estou no celular, eu estou Resolvendo algo. alguma coisa da tecnologia. Mas eu não posso deixar de dar atenção. Hoje, todo funcionário me procura. Ontem mesmo, eu chegando da viagem, fui direto no mercado, o funcionário me chama, o entregador, eu vi na rampa, me chamaram, precisando falar com você, eu parei, estou precisando de reformar minha casa, outro, bacana, falou que notícia boa na hora, deixa o endereço no RH, nós vamos lá visitar a sua casa, vamos fazer. Então, essa aproximação que a gente precisa de ter. Quando as pessoas tiverem isso, as coisas vão mudar. Agora, quando se eu perceber na tecnologia, achar que tem que ficar na tecnologia, nós... Esquecer o ser humano, né? Ou deixar o ser humano em segundo plano. Né? Principalmente nós, do interior, nós, empresa familiar, tem que ter esse contato. São diferentes de empresas de capitais, empresas de quê? As fintechs da vida por aí, né? É complicado. Aí você sai fora. Então, eu acho que as pessoas, a gente tem que saber respeitar as pessoas. Enquanto você respeitar, pode ter a tecnologia que tiver. Mas se você não respeitar as pessoas, você não chega em lugar nenhum. Então, a gente conhece. E eu lembro muito de uma pessoa que era da TAM, que era não estou me lembrando o nome dele. Era o comandante Rolim e tinha o Datan também. Datan, ele ia todo voo que saía, ele estava lá na porta dos seus passageiros. Hoje, se tivesse, ele conseguiria. Depois que ele não daria para lá. Mas deixou essa impressão que se ele cumprimentasse... Mas isso passou a ser uma política da empresa. Ninguém entra no avião dele sem o comandante estar na porta. Isso, quando ele está para sentir aquela que representa ele, no caso. Mas isso é uma coisa que eu vejo você transferindo muito para os gerentes, né? Fazendo esse papel aí de Mari e Ari, né? Passa esse contato próximo com o gerente, tem gerentes que são amigos, né? Convivem com a gente, e vejo você passando, e aí com a expectativa de que eles passem para os funcionários que estão mais, vamos dizer assim, no tempo estão mais distantes da gente. Não quer dizer que sejam distantes de proximidade, mas no dia a dia ali estão numa operação mais distante que a gente. Então, o gerente, o líder que está ali mais próximo, eles estão passando essa cultura empresarial que vem desde da diretoria, que é estar próximo ao funcionário, estar próximo de pessoas, se tornando amigos e juntos ali tentando colaborar, pessoa física e pessoa jurídica tentando formar uma equipe bem bacana. Inclusive tem gerente, né, que saiu, tem a própria empresa e convive com a gente, né, amigo da gente, próximo aí da família. Então a gente sempre passa isso para os gerentes também, né? E você deixou o supermercado, no caso, fazer parte daquela equipe da gestão do supermercado e foi para criar seu próprio negócio, que para Caratinga foi algo em região, como seu pai fez questão de lembrar agora há pouco, de novidade, que foi a bagueteria. O que você levou da sua administração, daquilo que você aprendeu no supermercado lá, para o seu negócio, né? O que você levou de dentro da gestão do supermercado para a gestão do seu próprio negócio, Mário Júnior? Foram 20 anos de supermercado e hoje já tem 15 anos de bagueteria, 14 anos de bagueteria. Durante os processos, tem 5, 6 anos que eu me desliguei do supermercado, né? Como se diz, desliga, mas não sai, né? Sempre tá lá, opa, e aí, como é que tá as coisas? E o pai sempre contando, Isabela, como é que tá as coisas? Então a gente gosta do negócio, gosta ali da empresa, é amor, né? Então, me dediquei também ao meu negócio, né? Que por 15 anos, 10 anos, 20 anos, isso. 10 anos fiquei nos dois, no mercado e bagueteria. Né? E isso ele aprendeu comigo também. Isso. Porque quando eu abri a primeira loja, nós abrimos a primeira loja, eu guardo de sócio, eu tinha mercearia. E eu ficava meio expediente na mercearia e meio expediente no supermercado. Eu não poderia deixar
meus clientes que me ajudaram a abrir a loja na mão. Então, eu ficava lá, minha esposa ficava, o tempo todo eu ficava meio expediente com ela e meio expediente no mercado. Então, o Mário Júnior foi bem nessa. Até sentir que o outro negócio vai te absorver totalmente e você vai Porque ele ter que. aceitou. Não é somente o que ele fez, é porque ele também ensinou. Ele falou, não, né? Não quero você aqui comigo. Mas você tem seu próprio negócio? Monte também. E desenvolva ele. Então, beleza, o negócio foi tomando proporção que foi crescendo e dependendo, né, da minha presença mais do que não dos mercados, os dois dependiam, né? Igual eu comentei com vocês. Então, os problemas vinham. Então, ele passava por mim, já chegava para ele uma faísquinha. Já chegava Então, já chegava quase que resolvido. resolvido. Às vezes, nem sabia. Quando eu olhar, já estava pronto. Né? Processos que às vezes dependiam muito dele, principalmente, foram reajustados. Então, a gente foi ali com a gestão. Ah, mas você aprendeu da onde? Com ele. Com o conhecimento dele, com o conhecimento da equipe junto do supermercado, né, os gerentes, principalmente administrativos, ali, a equipe administrativa, com a ideia de cada um. E a gente vai lapidando aquilo e colocando aquele profissional. Ele tinha o aval dele, isso aqui ficou muito bom, ótimo, vamos manter. Então, isso a gente vai aprendendo. Só que ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente tem determinação e garra para ir além. Então, eu sempre queria ir além. Sempre que tinha um negócio, eu queria fazer mais. Então, se esse caminho está bom, eu queria fazer o excelente. E sempre buscando essa excelência. Não para ter a perfeição, mas sim por determinação. Então, isso a gente aprende desde criança. Dentro do mercado, peguei isso mais e isso foi levando para a minha empresa. Então, a sua pergunta em questão da gestão, junto com a gestão da minha empresa, vem da gestão do supermercado, da gestão presente do Mário, do Ari, da gestão da equipe administrativa, dos gerentes, porque ali eu já tive muitos problemas a ser resolvidos, que hoje na minha empresa eu resolvo Porque você já porque eu já viveu isso. aprendi. Né? Então a gente tem ali uma faculdade. Na faculdade você aprende não é o beabá, é o teórico. Só que na prática, meu amigo, é lá no piso de loja. É na prática, às vezes, a teoria é outra, né? É na prática que é teoria. É na prática que você aprende. Então eu tive essa prática. E sempre com o professor do lado. Beleza. Levo para a empresa, como você falou, a administração, os processos, algumas coisas e algumas melhorias já, porque a determinação nossa, dos meus primos, da minha irmã, do meu irmão, então a gente tem isso, está no sangue, né? Então a gente traz isso para dentro da minha empresa e começa a evoluir. Como você falou, ela é referência na região, ótimo. Mas por quê? Graças a Deus, né? Como se diz, não é eu que falo, estamos fazendo um bom trabalho para os clientes. Né? Comentário que eu fiz com uma pessoa que fez faculdade há 5 anos atrás aí, que pôde retornar a Caratinga por agora. E fez questão de fazer uma postagem que a qualidade do produto estava do mesmo jeito que ela experimentou há 5 anos atrás. Então, isso é muito gratificante para a gente, como vender esse produto, né, que só recebe elogios, né, graças a Deus, pelo trabalho que a gente tem desempenhado, que é a qualidade, em primeiro lugar, né, e atendimento do cliente. Esse é o principal objetivo nosso, né? Atender bem o cliente com a qualidade. Então, essa pessoa passar 5 anos por mês e falar que está do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa muito importante para nós, né? E todo esse aprendizado e essa qualificação é determinação de todo dia. Né? Não é aquele negócio, eu vou passear, ficar longe da empresa. Não é isso. A gente está ali todo dia, dia a dia. Você falou, o pai chegou de viagem ontem. Eu poderia ter ido para casa, já estava tudo resolvido lá. O dia estava finalizando. Mas ele foi direto. Foi lá na empresa. Mas foi por quê? Saudade também. Gosta do local. A mesma coisa eu ouvi do Ari aqui, viu? Que também gosta de estar na empresa. Agora é o seguinte, o legado está aí, né? Como a gente falou, nenhuma empresa sobrevive 40 anos evoluindo, crescendo, se expandindo com qualidade, e o slogan tem tudo a ver, que é orgulho em atender bem, e você levou esse slogan para a sua empresa também, né? A Isabela falou agora há pouco também do atendimento do irmão, e isso é super importante. Tudo que leva a marca do irmão, me parece que tem esse slogan como um carimbo. Você chega no posto, o atendimento também com a qualidade, você chega na bagueteria, também, porque tudo que leva o nome irmão
a marca irmão, ele tem quase que uma obrigação de ter essa qualidade, Com certeza. porque foi colocado pelo seu pai e pelo seu tio lá atrás. Mas aí, criança, a gente passa por uma outra situação, um desafio que o pai de vocês talvez não tenha enfrentado lá atrás, há 40 anos atrás, quando se uniu ao tio de vocês para poder abrir a empresa, que vocês, e até mesmo você no seu negócio hoje, que não está ligado diretamente ao supermercado, mas você principalmente acaba tendo que enfrentar, que é algo voltado para a questão da concorrência, né? A concorrência ela pode ser vista como algo ruim ou algo bom para te tirar da zona de conforto. Uma concorrência que seu tio não pensou quando te ajudou a abrir o seu próprio negócio do lado, como o Mário Júnior disse. Mas hoje a concorrência seu pai falou que ele viajava junto para comprar junto com o seu Antônio, do Veracruz depois e outro também. Hoje esse relacionamento com a concorrência ele precisa ser respeitoso, né? De certa forma, até de uma certa parceria, para que o negócio do supermercado não acabe para todo mundo. Mas você precisa cuidar do crescimento da sua loja, do Inhapim, do Piedade. Como é que é essa gestão interna que você tem que fazer para dentro, né? O endomarketing, mas que você precisa de fazer para fora também com o seu concorrente. Como é que é essa observação do mercado de supermercados, André? Então, a questão da concorrência eu acho que é muito saudável, né? A gente participa aí da AMES, né? Da Associação Mineira de Supermercados, então a gente está sempre trocando experiências com os supermercados das regiões, né? Daqui próximo a gente, de Belo Horizonte. Então a gente sempre procura manter esse relacionamento próximo com os concorrentes e a concorrência ela sempre vem para melhorar. Quem é beneficiado pela concorrência são os clientes. Então, vem um, faz um pouco melhor, você também vai fazer um pouco melhor, ou vai tentar pelo menos chegar perto dele. A gente também inspira muitos outros a chegarem, né, em benefícios que a gente entrega, e com isso quem ganha é o cliente. Então, a concorrência ela é muito saudável para o mercado. Quem sai ganhando, que é o principal da empresa ali, é o cliente. A gente tem que ter foco no cliente. E aí, movimenta o mercado, traz movimento para a cidade, gera mais dinheiro na cidade, gera mais emprego. Então, eu vejo como uma coisa saudável. A concorrência não é ruim. Se você num mercado que você atende sozinho, isso é ruim para a empresa, porque você fica sobrecarregado, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer o melhor para os seus clientes, que eles vão cobrar somente você. Enquanto que tem a concorrência, você pode, às vezes, nichar numa área e o outro pode nichar na outra. Cada um vai na sua área, todos são, por exemplo, de ramo de supermercado, mas um tem um forte num lado, o outro tem um forte no outro ponto. E aí a população ela sai ganhando. Quem quer de um jeito vai em um, quem quer de um jeito vai no outro. O negócio é a gente trabalhar bem a estratégia que a gente tem para a gente pegar os clientes que gostam daquela estratégia, daquela questão. A gente bate bem na questão do atendimento, da facilidade do estacionamento, né, da loja estar próxima ao cliente. Então a gente bate nesses pontos. O nosso forte é isso. Vai abrir uma loja nova? É bem localizada? Dá para fazer estacionamento? Não tem como abrir uma loja hoje sem estacionamento. Na nossa estratégia, a gente não vai achar um ponto, não vai achar um lote que não dê para fazer estacionamento. Tem que ter estacionamento. Então, são coisas que a gente não abre mão, que é o nosso diferencial. E aí, a gente deixa, por exemplo, para a concorrência, que às vezes não liga, que é um ponto mais distante, que o cliente precisa ter um carro, precisa pagar um aplicativo, mas vai ter outras vantagens. Então, cada um vai atendendo e de forma a ser saudável, né? E aí, sempre manter a honestidade, né? Fazer tudo dentro da lei, tudo dentro das regras, para não perder o equilíbrio, para não ter aquela concorrência desleal de falar assim, não, eu quero sumir com o outro concorrente. Não pode ter isso em nenhum comércio, nenhum mercado, nenhuma área, isso é saudável, né? A concorrência, ela é produtiva para todo mundo. Tanto para a gente, que a gente sempre vai procurar melhorar, quanto para o cliente, que eu acho que é muito agora, viável. Na política da empresa que ele e o seu tio iniciou lá atrás, é a questão de estar próximo ao cliente, né? Como você falou. Tem, de repente, algum concorrente que não se preocupa muito em estar próximo ao cliente. Ele quer ter, de repente, o melhor preço, ele quer. Mas ele exige que o cliente tenha um carro para poder ir, tenha alguma forma. E você já se preocupa com o fato de estar próximo ao cliente. Agora, Mário, quando você olha para os seus filhos, né?
E o Bruno, que não está aqui com a gente sempre precisa de ressaltar isso, que também está no ramo, que também é da área do comércio, né? É aquela velha história, né? O fruto não cai longe da árvore, não, tá também ali, é no ramo do comércio também. Quando você olha para os seus filhos, né? Falando com essa desenvoltura, falando com esse conhecimento, a Isabela falando com esse conhecimento todo que demonstrou aqui, o Mário Júnior falando com o conhecimento do supermercado adquirido e aplicando isso na empresa dele. A gente fala aqui do orgulho em atender bem, mas você, como pai, deve olhar para os dois, para os três, na verdade, o Bruno está um pouco mais distante, deve olhar para os três e dizer o seguinte: orgulho em ter feito meu trabalho bem feito também, né? Isso aí é pura verdade, né? É a alegria da gente, especialmente minha, né? Dos pais, da minha esposa, que é mãe do meu irmão Ari, dos meus sobrinhos que estão lá com a gente, é um orgulho para a gente ver que eles estão pegando as coisas que nós fizemos no passado e modernizando, acompanhando a atualidade. Então, isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso, porque eles têm essa capacidade. Primeiro, criou essa raiz de ser, as pessoas têm que preocupar em trabalhar, têm que preocupar em ser honesto, têm que preocupar em servir as pessoas bem, têm que preocupar em respeitar as pessoas. Aí você chega aonde você quiser. Parece Deus acompanha. Então a gente tem feito um processo dessa aí, de ser humano com as pessoas. E não deixar de coisa. Eu, quando fomos abrir o posto, primeira reunião que eu fiz, eu não esqueço, falei com o pessoal, atendimento, e ele falou, ó, combustível, todos os postos vendem. Preço, se nós colocar, eles vão colocar também, senão nós vamos ter que fechar. Ou nós fechamos aí. Então, por assim. E nosso diferencial é respeitar as pessoas. Se vier que uma pessoa de bicicleta querer encher o pneu ali, querer tomar água, por favor, respeite como se estivesse abastecendo. Porque naquele momento eles não estão usando do poço para abastecer, mas amanhã pode vir no carro e abastecer. Se você não tratar ele bem, ele não vai vir. Eu fui tomar água, fui rejeitado. Eu fui encher o pneu da minha bicicleta, falou que não podia. Então eu nem vou nesse posto. Então, primeiro eu respeito. Então, eu falei isso com eles aqui, vocês têm que fazer isso, respeitar as pessoas, atender todas iguais, independente se ele vai dar lucro ou se está vindo aqui só para um passeio, para visitar, tomar água, não sei o quê. Então, você tem que ser respeitado. E isso é muito importante. E graças a Deus a família tem percebido isso, tem visto que as coisas são por aí. Aí você continua dando esse processo que a gente vem de autosserviço há 40 anos aqui em Caratinga e toda a região. E quando você usa o exemplo do posto, para mim ele é muito simbólico, porque diferente do negócio de supermercado, onde a maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, com essa diversidade de produtos e tudo mais, as pessoas vão com certo prazer, né? Encher o carrinho da compra e tudo mais, levar o filho para comprar um chocolate, né, e tudo mais. O posto de combustível, por mais que seja uma necessidade, e quem vai ao posto de combustível é porque tem um automóvel para poder colocar um combustível e aquilo é um bem para ele sabe disso, mas eu raramente você vai ver alguém chegar no posto de gasolina pela manhã, principalmente quando vira o ano, até lá aumentou, não sei o que, você não vai ver alguém chegar com aquela satisfação, ó, que felicidade encher o tanque do carro. A pessoa normalmente vai assim, nossa, a gasolina está chegando na reserva. Aí o cara não vai com aquela satisfação. Se o cara for maltratado, o cara já não vai com boa vontade, vai por uma obrigação. Né? Ninguém vai passear no posto de gasolina. O cara vai lá porque precisa colocar o combustível no carro. Né? E ninguém vai no posto de combustível como o cara foi na farmácia, tomou uma injeção num prazer danado. Não vai, é uma coisa do posto de combustível. É diferente do supermercado. Então, quando você fala a questão do atendimento, isso no posto, ele é quase que uma obrigação, né? Porque se o cara for mal atendido no posto, o preço é o mesmo, o combustível é o mesmo, o cara vai em outro, né? Certo. E a gente tem o nosso perfil desde o nosso início, né? Desde o meu primeiro funcionário, que graças a Deus eu falo com orgulho dele, passa outros diversos aí, quem não lembra, mas é um bruto de um respeitado advogado da cidade hoje, e ele foi meu primeiro funcionário com 14 para 15 anos, mesma idade. Como eu fui bem recebido, eu também recebi bem, e tem até hoje essa
consideração por ele ter me ajudado. Então, desde os primeiros funcionários até hoje, muitos funcionários que entrou, eu tenho essa percepção, que ele está ajudando a empresa. Então, o posto não foi diferente. Quando começamos o posto, foi isso. E foi uma batalha meio complicada, porque na hora de bandeira, aí vinha o fornecedor procurando para pôr bandeira, e eu comecei a falar para ele, qual bandeira você vai pôr? Aí falei, eu aprendi porque eles falavam bandeira branca, eu falava assim, não, a bandeira do irmão. Quando comecei a espalhar isso para os clientes, foi legal. Porque está atrelado à qualidade, ao atendimento, à honestidade do trabalho, né? O pessoal gostar dessa ideia e realmente quem abastece sabe o nosso respeito que nós temos pelos clientes, pelo trabalho que a gente faz, pela consideração que a gente tem, o respeito que a gente tem com os clientes, com o nosso fornecedor, com a nossa equipe de funcionários. Então, isso tudo agrega esse, vamos dizer assim, que eu posso falar com muita certeza que esse sucesso nós temos. Porque eu, com 14 para 15 anos, ganhando meio salário e fazendo entrega de bicicleta, hoje eu podendo ter a felicidade de ter mais de 600 funcionários na empresa, e ganhando um pouco mais de meio salário, é muita alegria. E meus filhos estão trabalhando com a gente, é uma satisfação muito grande e agradecer muito a Deus por isso. Por isso que a gente tem que agradecer. Pois é, mas o desafio desse legado aí, o nosso tempo está estourando já, mas o desafio desse legado aí, a gente sabe que vocês chegaram numa empresa pronta e que vocês ajudaram a construir, estão ainda ajudando a construir, mas principalmente para você, Isabela, que está diretamente ligada à gestão do supermercado atualmente, junto com seus primos e tudo mais, o seu pai continua, seu tio também, mas eles já estão passando esse bastão, né? E ninguém aqui está querendo aposentar o Mário, não, embora ele possa viajar para a praia, ficar lá 20 dias, 30 se ele quiser e tudo mais, o Ari também é a mesma coisa, ninguém está aposentando eles, não, porque graças a Deus eles estão com muita saúde, né? Mas vai chegar nesse momento de poder passar esse bastão, mas não é um bastãozinho qualquer, não estou falando aqui do cabo de vassoura, nós estamos falando aqui de um baita bastão com a responsabilidade muito grande de manter o que já tem e, se possível, ampliar ainda mais, né? Você olhando para o futuro do negócio de supermercado, você vê o irmão daqui a 10 anos em que situação o mercado? 10 anos. Fazendo uma previsão, Assim, a bola de ativos. cristal da Isabela. Fala exatamente o que daqui a 10 Vejo anos? os dois ainda bastante ativos, mas a nossa equipe, se Deus quiser, maior e mais profissionalizada ainda, para os dois conseguirem ter a liberdade de rodar pelas lojas, de cumprimentar os clientes com mais tempo, de ir no posto, sentar no banquinho de madeira do posto, que ele está gostando, e com a gente lá, ter uma equipe, a equipe maior. A equipe mais profissionalizada, para a gente ter esse suporte, porque antigamente eles conseguiam abraçar tudo, conseguiam fazer tudo, assim, tudo não, né? Mas grande parte do negócio eles conseguiam fazer. E hoje a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa da equipe, então a gente conta, eu espero, né, contar com uma equipe maior. A nossa equipe que já está hoje, né, continuar aí, nossa equipe que tem funcionários de mais de 30 anos de casa, que eles continuem, e aposentados já, né? aposentados e que continua. E a gente crescendo, se Deus quiser, né? Melhorando aqui em Caratinga, às vezes expandindo para fora, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Quem sabe mais postos, né? Loja em Ipanema, ele chegou a falar da próxima loja em Ipanema. Ipanema, um lote, não investimento foi feito lá, né? Está sendo estudado o que a gente vai fazer com ele, quando vai fazer, mas acho que o foco agora é, né, melhorar Caratinga, temos lojas aí a melhorar. Temos lojas aí para a gente já está prestando um bom atendimento para a gente poder, né, igual a gente falou que durante todo o podcast, de entregar qualidade. E a gente não pode esquecer de quem está aqui com a gente desde o início, né? A Santo Antônio a gente já melhorou, né? Demos um boom na Santo Antônio. Então, quem sabe aí a praça, Teus Praça, Catarina, Raul, então a gente tem muito o que fazer aqui para quem valoriza a gente, que é a Caratinga, né? E melhorar, eu costumo dizer que a empresa que precisa evoluir
ela precisa manter a qualidade que tem e continuar a concorrência para não ser atropelado pela concorrência, que está cada dia chegando mais, é como se você trocar o pneu do carro com ele andando, né? Você não pode assim, eu vou fechar a loja aqui não para posso, reformar. olha, 6 meses eu vou reformar Você hoje. tem que, é um desafio ainda maior. E a mesma pergunta que eu fiz para o seu irmão, eu faço para você. Daqui a 10 anos, a bagueteria está completando 15. Daqui a 10 anos, nos 25 anos, bodas de ouro, né, de prata da bagueteria. O Mário Júnior espera estar onde com a bagueteria e que ela esteja em que patamar. Hoje eu já sei que está no patamar altíssimo, que o Flamengo já está, o Cruzeiro vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Já está chegando. Mas e aí, em que patamar que a bagueteria você espera que ela esteja daqui a 10 anos? Eu espero cada vez crescer mais, né? Poder atender mais gente, mais pessoas, levar esse produto que é muito bom para outros locais, outras cidades, né? Caratinga já tem 3 unidades, né? Mas outras cidades sempre estão aqui batendo, querendo que leva essa empresa para lá também, é orgulho para a gente poder levar. Mas se Deus quiser, a gente pode estar com mais funcionários, equipe profissionalizada, mais lojas, mais número de lojas, e cidades da região, né? Quem sabe pensar em expandir cada vez mais e chegar na capital, né? Bacana. Isso é o da bagueteria. Eu tenho certeza, a questão da Isabela falou, do supermercado. Não vai parar de crescer. 10 anos, os dois estão ativos e vão continuar ativos. Se Deus quiser. Com 20 anos vão continuar também. Então, só vão diminuir as... Essa é igual essa casa, né? Vocês vão ter dinheiro. Vão ter que engolir. E com muito prazer. Isso. Não é tolerar porque é ruim, não. Tolerar porque é bom. O que eu falo com a minha irmã, os dois, eles têm que estar lá. Talvez não com a responsabilidade de executar, Sim. mas de parar com o cliente, de fazer o que eles fizeram no início, institucional, né? o institucional, de estar lá. É privilégio a empresa estar rodando com equipe profissional e bem treinada e eles poderem estar ali por amor aos seus clientes, aos seus funcionários. Mas eu tenho certeza que a empresa também vai estar crescendo no mercado, né? Onde que eu puder ajudar, estou lá, como se diz. Se precisar de algum auxílio, alguma ideia, alguma dica, estamos juntos, com certeza. E do mesmo jeito que ele também me dá ajuda, me dá as dicas, a Isabela também, a gente vai profissionalizar e aumentar cada dia a empresa Irmão Bagueteria também. E eu falei no começo do podcast sobre uma história que era pessoal em relação ao seu pai, que a gente, quando eu cheguei no Grupo Sistec em 96, aí já estava em 98 na equipe de esporte lá com o Eurico, naquela equipe de esporte da Rádio Caratinga M, que é o Mineirão para transmitir jogos e tudo mais. E acho que foi o ano de 99, o Eurico me chamou e falou o seguinte: Rogério, precisamos de dar uma fortalecida na jornada esportiva, que é um produto muito bacana. A gente faz jogos aí do Atlético, do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro e tudo mais, e a gente precisa de dar uma fortalecida na jornada esportiva, na questão de patrocínio, de empresa forte que está ali com a gente, que a pessoa ouve e fala assim: o negócio é bom porque fulano está lá. Você tem contato com o Mário? Eu falei assim: caramba, eu conheço o Mário de vista e tal. Eu tinha 25 anos, eu conheço o Mário de vista, não. Tenta um contato com o Mário, então, tenta marcar um almoço com ele, para que o Eurico era presidente da AMIRT, na Associação Mineira de Rádio e TV, para que eu possa apresentar para ele uma proposta. Porque eu falei assim: mas se você que é dono da empresa não tem contato com o Mário, é que eu vou ter contato com o Mário. Tudo bem. Aí aproveitei o fato da minha esposa trabalhar no supermercado e acabei tendo o seu contato e te parei no pátio lá um dia e falei: olha, eu queria marcar um almoço todo. E a gente marcou o almoço num restaurante que tinha do lado ali do supermercado, que era do Veridiano. Era Casa Grande, se eu não me engano. É isso. E na oportunidade, sentou eu, você, Eurico e São Humberto, para poder falar dessa proposta da jornada esportiva da Rádio Caratinga AM. E quando você falou da bicicleta, eu me lembro bem, porque você chegou de carro para o almoço, botou o carro no estacionamento do irmão, o senhor Eurico também chegou de carro, e eu, na época, cheguei, eu já estava apresentando o Diário dos Esportes na TV Sistec, que era o horário de almoço e tudo mais. Eu cheguei na minha bicicletinha, coloquei do lado, passei o cadeado e fui. A gente sentou na mesma mesa, almoçamos, e a gente saiu de lá com um acordo pré-estabelecido, e o irmão foi patrocinador do Diário dos Esportes, da jornada esportiva, durante um bom tempo.
E para mim foi muito importante porque eu posso dizer que foi um dos primeiros a acreditar que a gente poderia fazer um rádio de qualidade, que a gente poderia dar um retorno também. Não foi bondade sua ou por caridade, não. Você enxergou que era um produto bacana e para mim, pessoalmente, foi muito bacana porque eu estava iniciando a carreira, né? Hoje eu estou com 30 anos de carreira fazendo esse ano. Eu comecei em 96, agora em 2026 faço 30 anos. Então, para mim, isso foi muito significativo também. E eu nunca te agradeci por isso. Quero aproveitar a oportunidade para poder te agradecer por ter aceitado o convite de um menino, né, que te parou um dia no estacionamento e te perguntou se você poderia nos atender e você gentilmente nos atendeu. Então, com esse depoimento pessoal, estou encerrando o podcast e agradecendo a você pela oportunidade, mais uma vez, de ter aceitado o nosso convite, estar aqui, compartilhar com a gente a história de sucesso que você construiu junto com seu irmão, com toda a sua família, desde lá de 86 aqui em Caratinga, mas antes disso você já estava no comércio, então eu quero te agradecer muito, Mário. Obrigado. Eu que fico muito satisfeito e ouvindo essa fala de você, essa utilidade, é isso que a empresa tem, sempre deu oportunidade, sempre vai dar às pessoas, principalmente o jovem, primeiro emprego. Então a gente respeita muito isso também. Então você viu que e a gente já sabia da credibilidade da empresa, da Sistec. Então você chegando no jovem é a hora da gente apoiar. E como o irmão podia apoiar, e nos ajudou muito também a ter certeza, toda a imprensa de Caratinga, e o sucesso nós temos hoje também, a gente deve muito à imprensa, porque hoje talvez as redes sociais já ficam essenciais, mas o rádio, especialmente o rádio, era muito forte na região, a gente teve um prestígio muito grande por causa de vocês da imprensa. Eu gostaria de fazer um outro ressalto aqui, que o Bruno não está aqui presente, ele está viajando, mas falar que ele está há mais de 25, 26 anos na empresa, começou também com 15, 16 anos, se não me engano. Ele está muito grande e tem uma responsabilidade muito grande na empresa, que é o hortifruti. Toda a compra de hortifruti em todas as lojas passa pela mão do Bruno. Então, Que estrategicamente está perto da Ceasa. Perto da Ceasa. E é de todo dia, é direto. Hortifruti não tem jeito de comprar hoje para semana que vem. Tem são coisas diferentes. E ele tem feito esse trabalho há muitos anos e adaptou bem esse trabalho, então agradecer também por essa colaboração, essa ajuda que ele tem feito à empresa também. Agradecer aqui também ao Ari, meu sócio, 42 anos mais ou menos, tem 40 anos de empresa, mas para nós construir a loja foi mais ou menos 2 anos. Então, tem mais de 40 anos, nós somos sócios. Os meus sobrinhos estão lá na empresa também, que é o Júnior e o Luiz, tem ajudado a gente crescer a empresa não só financeiramente, não só em negócio, mas em respeito às pessoas. Isso que é muito importante para a gente. Minha vida, ela é toda questão de respeitar as pessoas. E o primeiro negócio quando eu casei, que eu pus essa mercearia, eu paguei aluguel de um apartamento, e comecei a pagar aluguel do apartamento do meu comércio, ponto comercial, quase em frente, no deputado de Maurício Carvalho, que é antigo de Santa Cruz. Com 2 anos, 3 anos, eu consegui comprar um imóvel do comércio, tinha um apartamento por cima, mudei para lá, então eu saí de 2 aluguel. Então, eu tenho um respeito muito grande, principalmente por o meu bairro Santa Cruz, que me acolheu muito bem, toda a Caratinga e toda a região. Eu respeito, agradecimento muito bem a eles. Por isso que nós. Desculpa aqui. Não tem que desculpar, não. A sua emoção acaba sendo nossa também, porque quando a gente ouve alguém contar a história com emoção e orgulho, inspira muita gente. Isso é que deve influenciar. É alguém que mostrou, que construiu. E por isso que a gente faz esse trabalho social, que o papai e a mamãe gostavam muito desse trabalho social. E a gente faz até hoje na empresa, começando cedo. Hoje aparece, às vezes, que tem mais azeite, mas a gente faz esse trabalho há muitos anos, ajudando as pessoas, procurando ajudar da maneira que a gente possa ajudar. E a gente é muito satisfeito com isso. Então a gente tem feito bastante coisa no Caratinga também. Eu acho que tem os que ajudam internamente também.
funcionar por alguma necessidade, às vezes A tem. gente faz. Não é divulgado, só divulga entre a empresa, mas sempre está divulgando muito. Interno ali, a gente não vai muito à mídia, porque não resolvendo problemas dentro Sim. da empresa. Mas às vezes lá na sociedade a gente tem feito um trabalho aí que eu me orgulho disso, eu fico muito feliz disso, e fico muito agradecido da minha mãe, que sempre falou isso. E aquele conselho que ela te deu lá atrás, primeiro falar assim, compra o sapato e vai à missa, é perfeito, 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 né? Com a sabedoria dela, é perfeito. Eu só posso dizer que o conselho dela foi decisivo para que você chegasse onde você chegou. E vocês dois, quando houve essa história toda, que daria um livro, né? Que daria um filme, sem dúvida nenhuma. E o livro é uma boa ideia, tá? De repente você pode sentar com a Ari lá e escrever um livro que eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena, tá? Já tivemos uns aí uma vez, a pessoa fez um pouco em algumas páginas. Mas eu acho que merece continuar essa página aí para ficar registrado. Como eu falei com a Ari o dia que ele veio aqui, um podcast só é muito pouco, na verdade foram dois, né? Mais de uma hora de conversa. E ainda ficou muita coisa para a gente poder falar, porque é uma história de 40 anos, a gente consegue resumir em uma hora e 10. Mas refina seu pai uma frase para mim. Pai, uma frase. Ele é a nossa motivação. O pai é a nossa motivação, nossa inspiração. Tanto por demonstrar toda essa motivação dele pela vida, vamos dizer assim, que ele estudou, né, até o básico, mas o conhecimento que ele tem hoje não foi dado para ele, ele correu atrás, ele procurou, ele buscou, enfrentou todas as dificuldades, então para a gente sempre se motivar, sempre a buscar o melhor, e, né, igual ele falou, respeitando as pessoas. Acho que é isso. Defina seu pai uma frase para mim. Você que ainda tem a responsabilidade de carregar o nome dele. Não é só ser filho pouco, né? Ainda tem que carregar o nome dele aí. Então defina para mim. Principalmente quando vem um assim e fala, ô Mário, liguei pro Mário errado. Pode falar, eu te atendo, o que você está precisando? Não, é coisa de mercado. Não, tudo bem. Pode ligar para ele, ele vai te atender. Sempre acontece. Então defina seu pai uma frase pra gente. Uma frase até difícil. Uma história dessa toda, e uma palavra também é muito difícil. Mais difícil ainda. Exemplo, determinação, humildade. Né? Esse cara é excepcional. É difícil falar só em poucas coisas assim. O que ele faz para cada um de nós como filho, né? Pela esposa, pela família, né? Igual ele falou lá, ele foi um pouquinho, ficou um pouquinho na mercearia e foi para os mercados. Minha mãe estava lá, junto com ele. E tinha uma janelinha dentro lá da escadinha, que às vezes minha mãe só ia olhar, tá tudo bem? A gente descia na escada, oi mãe, tal, subia. Se ela estava trabalhando, a gente ia. Ao lado de um grande homem, você tem que ter uma grande mulher, né? Então, sim, indiscutivelmente. Isso. E quando ele estava trabalhando, também. Quando ele estava trabalhando, a mãe também cuidando da gente. Então, é muito pouco para falar só em palavras, né? Só a gente demonstrando mesmo, estando do lado dele, que a gente vê. Mas é um cara excepcional, que não mede esforço para nada, é um homem à frente da época dele, né? Se não fosse, não teria chegado aqui. Que entraram naquela época e hoje, o que eles têm e querem continuar crescendo, é exemplificar, é exemplo para a gente, é vontade de querer estar desenvolvendo também um bom trabalho. Além de tudo, o social do ele falou. É um cara muito humano. E para a gente poder encerrar, eu quero agradecer a vocês pela presença. Só pegando um ganchinho nessa questão do social aí, outra história pessoal. A minha esposa no caixa do supermercado, seu pai lá com uma certa... olhando como é que estava funcionando, sempre lá na loja, olhando. Ela com dificuldade para poder enxergar, né, questão da tela lá e tudo mais, o preço, aquela coisa toda. Ele, com a sutileza, chegou perto e falou assim: minha filha, você não está enxergando direito? Aí ela falou: realmente eu estou com dificuldade aqui para poder enxergar e não tive dinheiro para poder fazer o exame e tudo mais. Eu falei assim: não, vamos resolver isso amanhã. E foi resolvida a questão do exame de vista dela, o óculos. Então, aí, um pouquinho disso que ele acabou falando de aqui. E eu estou contando de
de passagens pessoais, de situação que não é ninguém que me contou, não. É que a gente viveu dentro de casa, e eu tô casado há 27 anos, e a gente tem muita história para poder contar e compartilhar. E a nossa vida pessoal também, matrimonial, tá tudo ali faz parte da questão do irmão do supermercado. E eu tenho certeza absoluta que esses 40 vai se transformar em 50, 60, 70, 80 e por aí vai, tá bom? Quero agradecer a vocês pela presença. A gente vai inserir as fotos aqui na edição, super bem feita pela Nayara sempre. E a gente precisa compartilhar histórias assim. Com certeza. Normalmente, rede social, internet, tem muita coisa ruim, é verdade, mas a gente precisa usar a ferramenta para poder compartilhar histórias assim que inspirem as pessoas também. Então, o seu tempinho aí, e o bom do podcast é que você não precisa de ver, de assistir ele na hora que ele foi compartilhado, foi postado, não. Você pode assistir na semana que vem, se tiver um tempo, você pode guardar lá e assistir depois, você pode começar a assistir, parar e continuar depois. Então, eu acho que a facilidade eu acho que dá isso para a gente também, e principalmente com um conteúdo tão rico como esse aqui. Então, quero agradecer a você, Isabela. Obrigado pela presença, tá? Obrigada, Rogério. É igual você falou, o podcast aí eu costumo colocar, às vezes, até no carro, indo para o trabalho, a gente escuta, né? Muito interessante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito enriquecedor, apesar da gente sempre escutar as histórias do meu pai. Toda vez que a gente escuta, tem um detalhe novo, tem um ponto que a gente não prestou atenção, que Porque é muita inspira a história, gente. esquece uma coisa. Inspira a gente cada vez mais. É muito bacana. Espero que quem assistir aí goste também, porque eu me diverti aqui participando. Com certeza. Obrigado, Rogério, pela participação, né, pelo convite aqui de todos nós, por estar contando essa história dos dois. São uma história de superação e que possa influenciar pessoas para o bem. Parabéns pelo trabalho, né? É um podcast muito interessante, Sim. que vai ser agora seguido, sempre vou estar acompanhando ali, porque você falou, tem os influencers que não tem, às vezes, nem 2 anos para trás não tem nada, né? Então a dedicação, a superação precisa ser contada. Eu conheço um pouco da história, sabemos de alguns detalhes hoje que já passou, às vezes, despercebido, mas cada dia mais. E muitos hoje não conhecem a história dos dois. Muitos antigamente funcionários conheciam, hoje talvez não. Então isso é muito importante, o trabalho que você está fazendo para todos nós aqui, né, de Caratinga, dos empresários, pessoas que são realmente relevância para o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Parabéns e obrigado novamente pelo convite, e seja sucesso também seu podcast esse ano 2026. Quando você falou de história, eu sou um apaixonado por história, tanto que aos 50 anos eu resolvi voltar para a faculdade, exatamente para poder fazer história. E principalmente histórias inspiradoras como a do Mário. Mário, eu quero te agradecer, tá? Obrigado mesmo. E como eu falei, no podcast só é pouco para a gente poder contar todas as histórias. Então você pode ter certeza que eu vou te incomodar mais lá para que você venha outras vezes, tanto você quanto a Ari, né, para que a gente possa contar mais essas histórias, porque eu acho que nesses 40 anos de Irmãos do Supermercado é uma data emblemática e que precisa ser compartilhada para o bem do comércio, para o bem das pessoas, que cada um em Caratinga tem alguma história diretamente ou indiretamente ligado à empresa de vocês e à família de vocês. Então, muito obrigado. Obrigado a você por esse bate-papo maravilhoso que a gente recorda o começo da gente, o início da gente como, né, trabalhador e hoje como empresário. Então, a gente fica muito satisfeito, muito agradecido a você por esse convite e que Deus abençoe esse programa. Amém. Que continue cada vez mais. Valeu. Gente, na próxima semana a gente vai voltar, com certeza, com mais um Abrindo o Jogo. Vamos receber aqui o Rodrigo Batalha. Batalha, o jovem que está começando aí no kart, com o apoio do pai, que está sempre lá incentivando. E o Rodrigo vai estar aqui para poder bater um papo com a gente sobre a carreira que ele está começando a trilhar no kart. E, claro, o pai dele vai estar aqui com a gente também para a gente poder falar sobre esse incentivo, né? A gente acabou de ver aqui uma história como que o pai tem o poder de influenciar de verdade e positivamente os filhos. Então, semana que vem a gente vai ter esse papo aqui com o Rodrigo Batalha e com o papai dele,
para que a gente possa conhecer um pouquinho da história e da expectativa dele para frente, tá bom? Eu continuo lá na Rádio Cidade, das 2 às 17, no Super Canal, mandando ver também no esporte lá, e aqui no Diário de Caratinga, também na coluna, né, no Papo Esportivo, e agora também no Abrindo o Jogo, desde o ano passado, tá bom? Obrigado a você pela participação, continue curtindo o nosso podcast. Valeu!